conta uma coisa. Como é que tá sua pele agora? Como é que estão os corneócitos? Gente, geralmente nesse clima seco, nossa pele sofre uma desidratação intensa. Então pode ser que a sua pele esteja mais seca, pode ser que ela esteja mais oleosa, esteja apresentando alguns carocinhos, tá bom? Que a gente chama de ceratose folicular. Pode ser que o melasma esteja aparecendo com mais vontade, que a rosácea não te deixe em paz e que todo produto que você passe no rosto parece que não dá certo. Então, para solucionar esse probleminha, estou aqui hoje, mais uma terça-feira com vocês, pra gente falar corneocitez e desmistificar esse mistério, tá? Vamos desvendar quais são os melhores cuidados para nossa pele nesse clima seco. Como cuidar da pele no inverno, tá bom? Gente, esse tema foi escolhido pela minha tia Gisele. Minha tia, ela tá aqui comigo assistindo todos os vídeos e ela comentou algumas vezes sobre esse problema tá apresentando, que são os carocinhos na pele. E eu falei pra ela que eu iria fazer o vídeo pra desmistificar isso, pra ensinar como cuidar. E tô aqui, tia. Continua assistindo, continua curtindo, hein? Tiros, ó! Por favor, eu quero dedicar esse vídeo para toda a minha família, tá me apoiando muito, e também aos meus colegas, aos meus amigos, ao Conceito V, a todos os meus pacientes que estão aí apoiando, as minhas alunas, alunos, todos vocês que estão apoiando, que estão aí compartilhando, estão curtindo. Eu já deixo aqui no início do vídeo o meu muito obrigada, minha gratidão para vocês. Isso ajuda muito, isso motiva e faz com que o trabalho fique cada vez melhor. Então, vamos nessa! E hoje, pra gente começar falando corneocitez, eu vou citar um super amigo do corneócito que vive com a gente e você não enxerga ele. Sabe quem é? É o manto hidrolipídico da pele. É isso mesmo. Então, ó, o manto hidrolipídico da pele, ele é um filme oclusivo, tá? Oclusivo, lembra que eu falei lá no vídeo de cosmetologia? Se você não viu, ó o vídeo aqui. Pra sugestão. Dá uma olhadinha lá pra você entender um pouco mais sobre cosmético, tá bom? Esse vídeo eu falei pra vocês que oclusão é quando tampa, é quando protege. Então, o manto hidrolipídico da pele, ele tem como principal função a proteção do corneócito. É a roupa do corneócito, tá bom? Esse manto, ele é formado por óleo e água, tá? Então ele é chamado de hidrolipídico justamente por essa junção. Então são lipídios excretados pela nossa pele, que é a oleosidade. A oleosidade, ela não é ruim, o ruim é o excesso, tá bom? E a água que tá fazendo parte desse manto hidrolipídico são os sais minerais e a água que a pele também expele, ou seja, a água do nosso corpo, a água que você também está ingerindo. Sabe por quê? Porque o organismo não produz água, tá bom? Então ele só consegue eliminar. Para que ele consiga ali ter todas as funções em ordem, é interessante, mocinho e mocinha, que você beba água direitinho. Então, beba água, ok? O manto hidrolipídico apresenta pH ácido. Então, ó, essa aqui é a escala de pH. Falei um pouquinho dela também lá no vídeo de cosmetologia, mas vou relembrar agora, tá bom? Essa tabela de pH, ela mostra pra gente o que é ácido e o que vai ser alcalino, tá bom? Então, um lado que geralmente é classificado como o lado esquerdo da tabela é o pH ácido. No centro vai ser o neutro, que é a água, tá bom? Então, a água é a substância que é utilizada para saber qual é a neutralidade, qual é o pH da substância, tá bom? Então, se tem pH neutro, tem o mesmo pH da água. Então vamos supor, shampoo de neném é neutro, ele vai apresentar um pH da água para não fazer nenhum tipo de ação com a pele do neném, a não ser aquela higienização superficial, ok?
Já do outro lado da moeda, nós temos o pH alcalino. E o pH alcalino é o pH que faz mal para nossa pele, porque ele chega a ser corrosivo para a pele, tá bom? Então, uma das substâncias que apresentam pH alcalino é a água sanitária. Então, para nossa pele não é legal. Cada parte do nosso organismo tem um pH. Então, isso tem que ficar na nossa cabecinha. O manto hidrolipídico, né, que é aquele filme que eu acabei de falar, A Roupa do Corneócito, ele apresenta pH ácido. Por isso que os produtos faciais são ácidos. Então nós temos que respeitar o manto hidrolipídico e o corneócito, ou seja, cuidar deles, ok? Então quando você usa sabonete, você está ali removendo parte desse manto hidrolipídico, ou seja, você vai deixar o corneócito pelado. O tônico, ele vem para regular o manto hidrolipídico da pele. Então ele vai vestir novamente o corneócito. E ali, se ele apresentar também função de higienização, ele vai terminar de tirar todas as sujeiras. Tira tudo, deixa tudo limpo, deixa a pele brilhando, tá tudo ok. Então, se ele for para higienizar, ele vai fazer isso. Agora, se ele for um tônico apenas para pH, como uma água termal, ele vai ali cobrir o corneócito. Tudo bem? Depois desses dois bonitões aí, desses excelentes, que vão ali cuidar muito bem do nosso manto hidrolipídico, eu preciso reforçar essa barreira no inverno principalmente, tá bom? Então, alterações climáticas drásticas, onde a gente tem o extremo do calor e o extremo do frio, o extremo do úmido e o extremo do seco, alteram o pH e o manto hidrolipídico da pele, tá bom? Então, se tiver uma temperatura mais quente, você vai perceber que a pele fica mais oleosa e úmida, porque o manto hidrolipídico aumenta, certo? Agora, na temperatura seca e fria, como é o inverno, acontece o contrário. O manto hidrolipídico se torna mínimo ou não existente. Então ele some, ele evapora da pele. E aí o corneócito, ele fica peladinho, sabe? Como um neném ao mundo. Tá ali, sem proteção alguma. E aí que mora um problema, gente. O nosso corneócito, que abriga uma quantidade de água dentro dele para ele ficar fofão, como se fosse uma bola cheia de ar, é o corneócito, mas cheio de FHN, né? Fator de hidratação natural, deixando ele bem estufado. Esse corneócito que tá tão bonitinho e novinho, começa a perder essa água e ficar murcho, como uma bola sem ar. Então, quanto menos água, mais murcho ele fica, até chegar um momento que ele se desprende. Ele se desprende da célula de baixo, do corneócito de baixo, porque um fica em cima do outro. Então ele começa a apresentar uma descamação, só que precoce, gente, porque a pele leva de 21 em 28 dias em média para renovar o corneócito. Só que quando esse corneócito, ele tá mais murcho, ele tá perdendo água, ele se desprende muito antes. Tá aí o problema, tá, gente? Então, você que tá apresentando uma descamação excessiva, é isso, é falta de água e ausência do manto hidrolipídico. Então, não tem aquilo ali para prender a água dentro da pele e também não tem água ali na pele, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso, Vitória? Eu tenho que fazer uma hidratação intensa, tá? A hidratação intensa, ela inicia por beber água, tá bom? Não é ingerir outros líquidos, gente, é ingerir água mesmo, porque é ela que vai promover essa hidratação. Então, se eu não tenho água no organismo, eu não consigo hidratar a pele, porque, como eu falei, o organismo não produz água, ele só excreta. Então, outra situação que você vai estar fazendo é usar o tônico adequado, tá bom? Então, um tônico adstringente jamais numa situação como essa, porque o adstringente, ele quer controlar o óleo e você precisa de óleo na pele, você precisa repor o manto hidrolipídico. Então, você vai dar um tônico hidratante, tá bom? Com a finalidade mesmo de hidratar e de proteger, de oclusão, certo? E na questão da hidratação, você tem duas opções aí favoráveis, tá bom?
eu prefiro sempre colocar a segunda junto, tá? Você já vai entender. A primeira é umectação. Você vai deixar a pele úmida, tá? Isso é mais para aquela pessoa que não gosta aquele óleo na superfície da pele, tá? Então, para você que não quer esse toque mais oleoso, a umectação por si só já vai trazer uma carga de hidratação super interessante para sua pele. Só que eu vou te dizer uma coisa: você vai ter que reaplicar essa umectação mais vezes ao dia, porque você não está repondo o manto hidrolipídico da forma que deveria ser. Ou seja, um pouquinho mais grosso, porque tá seco o tempo. Então o seu manto hidrolipídico tá sofrendo, entendeu? Você precisa ali aumentar o querido. Então se você não gosta dessa oclusão, que seria já a minha segunda opção, junto com a umectação, fica mais difícil. Então eu sugiro sempre no inverno que todos nós troquemos o nosso hidratante e apostemos ali num hidratante um pouquinho mais oleoso. Protetor solar também oclusivo é bem interessante da gente estar apostando nessa época. Então aquele protetor solar um pouquinho mais oleoso, tá ok? Seria o protetor solar físico, tá bom? Que faz uma barreira na superfície da pele. Não tem interação alguma com o nosso corpo. E a ceratose folicular, Vitória? Aqueles carocinhos. O que eu faço? Então, esses carocinhos, eles estão acontecendo porque a pele está aumentando a quantidade de queratina. Ou seja, ela tá ali botando célula em cima de célula sem parar e tá acumulando, entendeu? Então sua pele começa a ficar mais grossa. Não tem os pelinhos na superfície, então toda a nossa superfície da pele, exceto algumas regiões como palma das mãos e plantas dos pés, vão apresentar esses pelinhos. E o pelinho, ele precisa de uma saída, tá bom? Essa saída acaba sendo entupida por um pouquinho de queratina, por um pouquinho de célula que tá ali, ó, desesperada para te proteger. Então, queratina é proteção, gente. Então, para que isso reduza, você pode fazer esfoliações, mas, gente, toma muito cuidado com a esfoliação nesse período, porque pode machucar com facilidade a sua pele. Se ela tá apresentando essa ceratose folicular, ela não está hidratada também, tá? Precisa hidratar. Então, um peeling com ação realmente de renovação não é tão interessante. Precisa primeiro investir no tratamento dessa pele. Antes de realizar a esfoliação, é preciso hidratar essa pele. Então faça um tratamento hidratante antes, e depois que você perceber que não há mais aquele processo de descamação intenso, que é totalmente superficial, que só aquela última camadinha da pele tá descamando, aí sim você faz a esfoliação, certo? Tá bom? Então assim, dá pra fazer uma esfoliação, mas tem que fazer uma esfoliação inteligente, com cuidado, tá bom? Se você precisa de mais informações sobre esfoliação, me chama lá no Insta, que eu vou deixar aqui pra vocês o feed. Conta um pouquinho mais sobre a sua pele, a gente bate um papo, que eu te passo ali umas instruções mais específicas, tá bom? Não faz coisa errada não, gente. Procura um profissional que a gente ajuda. Então é basicamente isso, gente. Tomem cuidado aí com seus hidratantes. Tônico é essencial, tem que ser usado. Sabonete, não precisa usar 1 milhão de vezes ao dia, tá bom? Sabonete em barra, não, nem jamais, gente. Nessa época não pode, nem num sonho. Se normalmente já não poderia, nessa época então não pode mesmo. Então vamos evitar o sabonete em barra. Protetor solar, tá bom? Porque esse UVA tá altíssimo, então tempo seco, solo ardido e aquela iluminação toda, aquele dia mais claro, é UVA no topo. Então protetor solar, e UVB também é com protetor solar. Terminamos esse conteúdo interessantíssimo. Espero que você agora consiga cuidar direitinho dos seus corneócitos, hein? Toma cuidado, hidrata, não esquece do tônico. Se for fazer esfoliação, faça com amor, carinho, respeitando a sua pele, tá? Curta o vídeo, compartilha aí com seus amigos, com suas amigas, com os familiares, com a mãe, com a avó, com sobrinha, com todo mundo. Porque esse conteúdo se aplica a todos. Vamos cuidar dos corneócitos, porque eles são nossas células mais lindas que estão fazendo proteção e precisam de ajuda, hein? Precisam de cuidado e mimo. Bem, muito obrigada. Um grande beijo pra vocês. Curtam muito essa semana e até a próxima terça-feira com mais Falando de Estética com Vitória.